Existe uma imagem do Bhagavad Gita que provavelmente assim é a mais enigmática e ela é baseada nesse texto e é um momento onde Arjun, o discípulo, pede para Krishna, o mestre, o guru, para que ele revele a sua forma infinita. E Krishna concede a ele essa visão. Essa daqui é a imagem. O que você acha dela? Eu sempre assim me senti muito encantado por ela, porque ela é tão rica assim em detalhes, em elementos, tem assim um monte de coisa que a gente não entende. E você pode ver essa imagem em vários lugares na Índia. As pessoas fazem quadros em suas casas, em lojas, você consegue ver isso em vários lugares. Agora, já imaginou? De repente você tem uma visão dessas na sua meditação? É possível ter várias experiências, sintomas, sensações, percepções, efeitos colaterais, efeitos adversos na meditação. Muitas dessas experiências pode pegar a gente assim de surpresa. Então é fundamental conhecer algumas dessas experiências, algumas dessas coisas que podem acontecer, porque o simples fato de você saber que é possível ter essas experiências vai te dar mais segurança na sua prática. É fundamental compreender que isso é um processo de autoconhecimento e você vai ter seus altos e baixos. Uma vez uma aluna me perguntou: se eu meditar eu nunca mais vou ter depressão na minha vida? Então imagina a sua vida como um todo, né? É muito provável que você passe por várias coisas na sua vida. Então, uma das premissas da meditação é que a gente não tem como controlar todas as coisas. Então, várias coisas vão acontecer na sua vida. Só que a meditação, todos esses ensinamentos vão ser uma base mais segura para que você, quando estiver na situação, você tenha um melhor controle das suas emoções, da forma como que você vai reagir, do seu entendimento. Então, durante todo esse processo nosso de autoconhecimento, da nossa vida, a gente sempre vai ter altos e baixos. Nesse vídeo eu quero falar sobre como a gente avalia os sintomas ou uma experiência na meditação. Como que a gente vai comunicar de forma objetiva essa experiência e quando que essa experiência de repente se transforma em um sinal que você deve procurar ajuda. Eu vou estar abordando 14 perguntas nesse vídeo. O que aconteceu? Como você avalia sua experiência? Positiva, neutra ou negativa? Quão intensa foi essa experiência? Com qual frequência você está tendo essa experiência? Qual prática de meditação você está fazendo e como você pratica ela? Você conseguiu controlar essa experiência? Quando aconteceu? Quanto tempo durou sua experiência? Como você interpreta a sua experiência? Quais sintomas você está tendo? Como essa experiência impactou o seu dia a dia? Você está tendo algum prejuízo em consequência da sua meditação? Você está recebendo algum suporte? Na meditação a gente pode diferenciar os nossos sintomas como primários e secundários. No exemplo que eu dei no começo do vídeo sobre a forma infinita de Krishna, isso é um sintoma primário, é algo que acontece durante a sua meditação. Quando a gente vai avaliar uma experiência na meditação, a primeira coisa que a gente precisa é saber o que aconteceu. O que você viu, o que você sentiu, o que você percebeu. E a descrição é uma interpretação individual, independente de crença. Porque muitas vezes a pessoa não sabe de repente que poderia ter uma visão durante a meditação. A visão nesse sentido pode ter sido assim também uma lembrança, não precisa ser algo tão específico como eu disse, como eu mostrei no começo do vídeo, né? Uma coisa muito normal é também a gente reviver um momento traumático, é um tipo de visão, porque quando a mente se acalma,
alguma coisa sempre vem à superfície da mente. Imagina assim que você está passando por não sei, um problema financeiro, você tem uma prova, uma apresentação, você está com um problema no seu relacionamento, né? Você passa assim o dia inteiro pensando nisso. Quando você senta para meditar, você não quer pensar nisso, mas quando você acalma a sua mente, de repente esse problema surge na sua mente e como sua mente está mais calma, sem muitos pensamentos, parece que esse pensamento gruda e não sai mais. Então, um outro exemplo, vamos dizer que esse problema aconteceu anos atrás, você nem lembrava mais dele. Aí de repente quando você vai meditar, ele reaparece. Isso pode acontecer porque todos os nossos problemas a gente acaba pensando demais e causa uma impressão muito forte na nossa mente. E essas impressões muitas vezes ficam ali, dormentes, guardadas lá no fundo. E aí quando a gente acalma, né, a nossa mente, ela vem até a superfície de novo. Só que às vezes ela vem e gruda na nossa mente e a gente não consegue pensar em mais nada. Então existem diferentes técnicas para esses casos onde você revive essas experiências, talvez experiências traumáticas. E uma técnica que eu sempre recomendo é a técnica do Ho'oponopono. Eu tenho um curso completo e gratuito aqui no meu canal. Se você quiser conhecer essa técnica, eu vou deixar um link na descrição aqui embaixo. A segunda coisa que a gente precisa saber é como que você avalia essa experiência. Ela foi positiva, ela foi neutra, ela foi negativa. Se a experiência é positiva, de novo, a gente não precisa explicar. Mas e se ela foi negativa? Você pode avaliar se essa experiência, de repente, mesmo negativa, está te levando a uma compreensão ou uma possibilidade de uma resolução, de crescimento. A terceira pergunta seria: quão intensa foi essa experiência? Se essa experiência foi ruim, ruim quanto? Foi assim meio desconfortável ou foi ruim? Foi péssimo ou foi terrível? E se foi boa? Boa quanto? Boa, muito boa, foi ótima, foi maravilhosa. Com qual frequência você está tendo essa experiência? Alguns desses sintomas podem ser recorrentes. Digamos assim, toda vez que você vai meditar, você senta lá para meditar, dá um sono e você dorme. Ou de repente, todas as vezes que você vai meditar, você medita e fica impaciente, fica nervoso, né? Ou na visão, né? Você toda vez que vai meditar, você vê uma luz. Você vai meditar, você vê uma luz. Então, às vezes a experiência pode ser uma única vez ou pode ser que essa experiência se repita várias vezes. Qual prática de meditação você está fazendo e como você pratica ela? Hoje a gente tem assim um grande acesso à meditação através de aplicativo, de áudios, vídeos, livros. Então a gente tem acesso a vários tipos de meditação. E muita gente pratica sem um professor, sem instruções básicas, porque eu acho que todo mundo, como primeira experiência, encontra alguma meditação e testa, né? Então é importante saber o que a pessoa está praticando e como ela está praticando. Você conseguiu controlar essa experiência? Você se sentiu seguro, confiante? Durante a sua experiência, você teve assim um controle ou não da sua experiência, das suas sensações, das suas percepções, das suas emoções? Muitas vezes a gente não tem um controle direto, né? A gente tem um controle indireto, né? Por exemplo, assim, você vê uma luz, aí você fica com medo, você está lá na meditação, viu uma luz, você abre o olho, pronto, a luz sumiu. Então, é um controle parcial. Outra coisa que eu estava comentando, né, sobre reviver um momento traumático. Então, às vezes ele aparece espontaneamente na sua mente. Mas algumas vezes você fala, pô, eu tô com esse problema, eu quero pensar nesse problema. Então você foca nesse problema e você se concentra nele para buscar uma solução. Então você está controlando o que você quer ter como objeto da sua meditação. Controle
Provavelmente é uma das qualidades mais importantes, onde de repente uma experiência pode começar a deixar de ser positiva e começa a passar a ser negativa. E controle é o sinal onde você se sente seguro ou não com sua prática. Em algum nível, todo mundo quer sentir esse certo controle durante a meditação. E quando a gente perde o controle da experiência, ou perde totalmente ou parcialmente o controle das nossas emoções, dos nossos pensamentos, e você sente que não está conseguindo lidar com isso, é um sinal de você pedir ajuda. Mas aqui eu vou abrir um parêntese, né? Nós temos pessoas que estão começando a meditar, pessoas que já meditam há algum tempo e outras pessoas muito experientes. No exemplo que eu dei no começo do vídeo sobre a visão de Arjuna, no texto, no Bhagavad Gita, ele diz assim: Krishna, se me consideras preparado, revela-me teu eu infinito. Então aqui é um verso muito importante, porque ele diz: se me consideras preparado. Quando o praticante atinge um determinado nível de compreensão, de experiência, aí sim ele pode buscar uma experiência onde ele não vai ter controle. Talvez a coisa mais importante nesse verso é também que o praticante, nesse caso, o Arjuna, tem um professor, tem um mestre, Krishna. Ele pede ao professor: se me consideras preparado. Eu trouxe esse parênteses aqui porque se você é um praticante experiente, quando eu falo sobre controle, você pode discordar de mim. Porque parte da premissa da prática do yoga e da meditação é sair desse ponto de controle. Mas como que eu estou fazendo assim uma série de vídeos sobre efeitos adversos, sobre perigos da meditação, é importante fazer esse parêntese. O mestre sempre vai dar diferentes instruções dependendo da capacidade e compreensão do seu aluno. Então a prática deve ser realizada de forma gradativa. No meu vídeo anterior eu dei um exemplo sobre a capacidade do nosso corpo de produzir, de movimentar, de armazenar energia. E fiz uma brincadeira assim que o nosso corpo é como se fosse uma bateria. Muitas práticas trabalham com a energia do nosso corpo. Muita gente não acredita, mas o nosso corpo ele tem essa capacidade, né? Ele é como uma bateria energética. Só que fazer muitos exercícios energéticos faz assim o nosso corpo acumular muita energia. E hoje a gente tem várias práticas energéticas gravadas em áudios, em vídeos, e às vezes a pessoa fica escutando isso o tempo inteiro, né? O dia inteiro sem parar. Só que elas não estão preparadas para absorver tanta energia. E seria quase como que ela fica testando a capacidade energética do corpo sem saber o que está fazendo. Então, se você gosta de práticas energéticas, você tem que procurar um bom professor, uma boa tradição, uma boa técnica e praticar sobre uma supervisão. Todas essas tradições têm práticas gradativas. Conforme a sua bateria vai ficando mais potente, né, conforme você vai aumentando a sua capacidade interna de absorver essas energias, novas práticas são ensinadas para você. Aí você vai se desenvolvendo cada vez mais e mais nessas práticas e vai começar a compreender como absorver tanta energia. Um outro exemplo, né? Vamos dizer que você não sabe nadar direito e alguém de repente pega e te joga em alto mar durante uma tempestade e diz assim, ó, a próxima ilha está naquela direção a 50 quilômetros. E ele pega, vai embora e fala, agora volta sozinho. E aí você não sabe o que fazer. Então, o mergulho dentro das possibilidades, das manifestações da consciência vão desde reviver uma simples discussão, um simples trauma, até as esferas mais altas e profundas da manifestação. Então, em relação ao controle, eu falei sobre um iniciante, sobre um praticante e alguém mais preparada. A forma de se praticar vai ser sempre diferente de pessoa para pessoa.
Por isso é muito importante ter alguém com experiência para te orientar durante a sua prática. Isso é uma questão fundamental de segurança. Agora, o que acontece depois de terminar a meditação são sintomas secundários. Por exemplo, você ficar com um sentimento de paz, de alegria, de harmonia. Às vezes você está tão feliz que você nem quer sair de casa, né? Então, esses são sintomas secundários. Então, a gente vai ter a pergunta: quando aconteceu? Essa pergunta é um ponto onde a gente pode começar a avaliar a experiência como primária ou secundária. Porque a experiência pode ter ocorrido durante a meditação ou pode ter ocorrido após a meditação. Quanto tempo durou sua experiência? O tempo aqui é relativo, essa é uma coisa interessante de se falar, porque na meditação o tempo não é diretamente proporcional a, digamos, a nossa medida de tempo. Para explicar isso seria mais ou menos assim, sabe quando você dá aquela cochilada assim? Você vai às vezes deitar depois do almoço, dá aquela cochiladinha e de repente parece que você dormiu horas, que você sonhou um monte de coisa, mas quando você acorda só passou alguns minutos. Com a meditação às vezes acontece isso também. Às vezes você está lá meditando e você pensa que está horas, e quando você vai ver, passou alguns minutos. Ou acontece ao contrário, né? Você pensa lá, está meditando, parece que passou alguns minutos e quando você vai ver, passou uma hora. Então com a meditação é a mesma coisa. A pessoa pode ter ficado alguns minutos até horas. As pessoas às vezes falam assim, eu vi uma luz. Aí eu pergunto, quanto tempo? Ela diz, foi tipo assim, foi um flash. Mas se você pensa em, só foi uma luz, você não consegue entender exatamente o que ela quer dizer. Então, às vezes ela também pode falar assim, eu vi uma luz, quanto tempo? Eu não sei quanto tempo. Ou, eu também já ouvi isso também, eu vi uma luz e não conseguia parar de olhar para ela. E aí eu fiquei olhando e de repente eu apaguei e quando eu acordei eu já nem sabia quanto tempo tinha passado. Então muitas vezes a experiência é uma experiência pontual ou pode ser que essa experiência seja uma experiência muito longa. Então duração e controle são onde a experiência pode deixar de ser positiva e começar a mover para o lado negativo. Ver luzes pode ser uma experiência maravilhosa durante a meditação, mas continuar vendo luzes pós-meditação pode se tornar algo um pouco mais difícil. E se a pessoa continua vendo luzes e quer parar de ver, mas não tem o controle, aí ela pode se sentir mais ainda incomodada e aí as experiências podem se mover do positivo para o negativo. Como que você interpreta a sua experiência? Ela fez sentido para você ou não teve sentido nenhum? Ela está de acordo com as suas crenças, com seus valores? Você vê uma luz, como que você avalia essa luz? Era apenas uma luz? Era um anjo? Era um campo energético? Era um chakra? Em relação à interpretação, é onde seu professor, seu terapeuta pode mais te ajudar e te dar um apoio. Esse é o quarto vídeo que eu estou gravando de uma série e nesses vídeos eu já dei diversos exemplos. Alguns desses exemplos vão fazer sentido, outros não. Alguns vão te ajudar na sua prática, outros às vezes não têm utilidade nenhuma. Mas, por exemplo, vamos dizer que você nunca ouviu falar que se pode ver uma luz na meditação. Aí um dia você está lá meditando e de repente, pum, você vê uma luz. Você vai pensar, eu já vi um vídeo que ele fala que a gente pode ver luz na meditação. Então você não vai ser pego de surpresa, porque ser pego de surpresa às vezes pode gerar uma insegurança, um medo. Quais sintomas você está tendo? No meu vídeo anterior eu apresentei 7 domínios nos quais 59 diferentes tipos de sintomas estão classificados. Esses domínios são afetivo, cognitivo, somático, perceptivo, senso de si mesmo, comportamental, social. Eu vou deixar um link aqui embaixo para você conhecer esses 59 diferentes sintomas. A nossa próxima avaliação é impacto. Quando a gente fala em impacto, a gente começa a avaliar sintomas secundários.
Como que essa experiência impactou o seu dia a dia? Como essa experiência impactou você psicologicamente, fisicamente, socialmente? Isso foi positivo, neutro ou negativo? Eu tenho um vídeo que eu falo sobre a meditação pode curar a minha dor? Nesse vídeo eu descrevo como a meditação pode impactar positivamente em uma resposta física. Existem vários relatos, depoimentos de pessoas que tiveram suas dores curadas após a prática da meditação. Mas aí você pode pensar, se ela pode afetar positivamente o nosso físico, será que ela pode afetar negativamente o nosso físico? Na lista da doutora Brighton existem 15 efeitos físicos descritos, que vão assim desde perda do apetite, dores de cabeça, diarreia até insônia. Então, se você sentir que você está tendo algumas mudanças físicas após a sua meditação, consulte seu professor. Você considera que a prática da meditação lhe causou algum prejuízo? Você está tendo algum prejuízo em consequência da sua meditação? Quem determina o prejuízo é a pessoa. É fundamental saber escutar e apoiar o que a pessoa está te contando. Você está recebendo suporte para lidar com essa experiência? Aqui é claro que se a pessoa está tendo algum prejuízo, é importante saber se ela está recebendo algum suporte. Mesmo que esse suporte seja de um amigo, de uma pessoa da família e não necessariamente de um profissional. De novo, é claro que se a pessoa não está conseguindo lidar com alguma coisa, se ela está tendo algum prejuízo, ela deve procurar ajuda profissional. Nossa última pergunta. É muito importante saber se a pessoa já estava passando por alguma dificuldade antes. Então, é importante saber se, no momento atual, você está passando por alguma dificuldade física, psicológica e ou social. Você já estava em tratamento médico ou psicológico? Na pesquisa da doutora Brighton, que eu comento no meu primeiro vídeo dessa série, existe uma relação de pessoas que a gente pode dizer, a gente poderia classificar que seriam pessoas que têm uma propensão, uma predisposição a experimentarem efeitos adversos, sintomas negativos com a meditação. Elas são pessoas com transtorno de personalidade bipolar, psicose, borderline, automutilação repetida, dano cerebral orgânico, depressão extremamente grave, ideação suicida ativa, quadro de pânico atual, transtorno de estresse pós-traumático, transtorno obsessivo compulsivo, transtorno alimentar, abuso de substâncias. Isso significa que, em alguns casos, a meditação deveria ser feita sob orientação profissional. Existem muitas técnicas meditativas e, com certeza, independente da sua condição de saúde física, da sua condição mental, você pode encontrar uma técnica que se adequa ao que você precisa. Mas lembre-se, se você estiver passando por algum momento muito difícil, sempre procure praticar sob a orientação de um profissional. Namastê, eu sou Nandan. Quando você quiser avaliar uma experiência com a sua meditação, você deve responder as seguintes perguntas. O que aconteceu? Como você avalia sua experiência? Positiva, neutra ou negativa? Quão intensa foi essa experiência? Com qual frequência você está tendo essa experiência? Qual prática de meditação você está fazendo e como você pratica ela? Você conseguiu controlar essa experiência? Quando aconteceu? Quanto tempo durou sua experiência? Como você interpreta a sua experiência? Quais sintomas você está tendo? Como essa experiência impactou o seu dia a dia?
Você está tendo algum prejuízo em consequência da sua meditação? Você está recebendo algum suporte? Essas perguntas são uma adaptação livre que eu fiz baseada nos meus estudos com dores crônicas. Eu fiz uma especialização e mestrado nessa área. E a coisa mais importante que eu aprendi durante esse período foi que a gente tem que aprender a ouvir o que a pessoa tem a dizer. E dentro dessa habilidade de ouvir, a gente precisa ter a habilidade de saber o que perguntar. Só assim a gente vai conseguir ter uma melhor capacidade de compreender e poder ajudar. E você, tem alguma experiência com a meditação que você gostaria de compartilhar, seja ela positiva ou negativa? Eu vou deixar aqui embaixo um link com um formulário para você deixar o seu depoimento. No meu próximo vídeo eu vou falar sobre um alerta de Patanjali. O que Patanjali diz sobre os obstáculos, indicações e contraindicações na prática do yoga e da meditação. Eu te aguardo lá. Um forte abraço em seu coração. Namastê.